11h12 agora. E agora sim conseguimos retomar o contato com o vereador Marcos Sintra, secretário de Desenvolvimento Econômico do Trabalho do município de São Paulo. Vereador, o senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, Tiago. Então tá bom. Vereador, nós ouvimos agora um pouquinho o Elcias Bernardo de Pádua, que é presidente da Associação Grupo Memórias do Itaim Bibi, trazendo uma reclamação dos moradores do bairro sobre um projeto que teve a participação do senhor, que é fazer a troca de um terreno no bairro ali do Itaim, pela construção de 200 creches, com o objetivo da prefeitura de conseguir zerar o déficit de creches na cidade de São Paulo. A reclamação é a seguinte: eles não sabem exatamente qual seria a parte do terreno e temem perder muitos aparelhos públicos que tem ali, como uma creche, um hospital, uma biblioteca. Isso sairia nessa troca, vereador? Tiago, eu acho que essa é uma preocupação absolutamente legítima e é uma das preocupações da prefeitura, exatamente, fazer com que esses serviços que são importantes para a comunidade não deixem de existir. Pelo contrário, nós queremos aperfeiçoar, melhorar, inclusive até construir equipamentos de forma mais adequada do que existem hoje. A realidade é que na cidade de São Paulo existe um déficit de creches de aproximadamente 125 mil crianças, né? São mães que, ao sair pela manhã para o trabalho, não têm onde deixar as crianças, ou deixam com familiares ou com vizinhos, mas de uma maneira totalmente precária. E esse déficit é uma preocupação social do prefeito, que precisa ser equacionado pela prefeitura. Por outro lado, existem alguns terrenos da prefeitura, e esse é um dos casos, que tem altíssimo valor de mercado e que estão sendo utilizados de maneira muito difusa, de maneira muito escassa, né? É verdade, são 20 mil metros quadrados, praticamente um quarteirão inteiro na região, com exceção de uma esquina onde o representante da associação diz que a área da prefeitura não é, aquela é uma esquina que pertence à iniciativa privada e já está sendo construído lá um edifício. Com exceção desse terreno onde está o estande de venda e que não pertence à prefeitura. Quer dizer, ele não está dentro desses 20 mil metros quadrados? Não, absolutamente. Esse é um terreno privado, exatamente numa esquina, já era um terreno privado e já foi vendido e já há a construção de um prédio. O remanescente, de fato, os outros 20 mil metros quadrados, tem vários equipamentos, né? A PAI, tem o MEMEI, tem uma escola estadual, tem uma biblioteca, a Biblioteca de Frank. E o que nós estamos fazendo é buscando gestores de todos esses equipamentos para saber, em primeiro lugar, se aquela localização é adequada para eles. E, em segundo lugar, se for necessário permanecer no local, a ideia é que eles fiquem exatamente no terreno onde se encontram, só que de maneira mais eficiente, quem sabe com uma construção mais verticalizada, de tal forma a nos permitir que o remanescente seja permutado por creches, para atender, segundo as nossas estimativas, 32 mil crianças, apenas pela permuta daquele terreno. Então, nós estamos muito preocupados, evidentemente, com esses alertas que a comunidade nos dá, mas eu gostaria de tranquilizá-los. Em primeiro lugar, todos os equipamentos continuarão servindo à sociedade paulistana, ou lá, ou muito próximo, ou em alguns casos, como é o caso da PAI, ela pediu para sair daquela região, uma vez que o público dela se encontra mais na periferia. Portanto, nós estamos tocando aquela área da PAI por 2 ou 3 novos equipamentos que a PAI prefere para atender ao seu público de maneira mais adequada. E o senhor já tem esses 2 ou 3 terrenos? Exato, já estamos localizando e vamos construir os equipamentos de comum acordo com a PAI. Vamos entregar a eles, apenas após a entrega desse equipamento, que a área seria colocada em licitação pública. Eu vi o senhor lá mencionando que tem que passar por toda a tramitação legislativa, é verdade, vai ter que haver um projeto de lei que aprove, primeiro, a desafetação da área, em segundo lugar, a permissão para a venda da área, e seria feita uma licitação pública para ver que grupo, eventualmente, nos entrega o maior número possível de creches. Portanto, então esse acordo, então só para deixar um pouco mais claro aqui, vereador Marcos Sintra, então o projeto não está fechado ainda, quer dizer, o acordo... Não, absolutamente. E vamos, inclusive, dialogar com a comunidade do bairro. Eu só queria lembrar que é um pouco uma luta do interesse público contra o interesse privado. É lógico que para os moradores do bairro, ter uma quadra com baixa densidade, sem outros prédios próximos, apesar daquela região como um todo, porque o bairro já está verticalizado, adensado demais, né?
já está adensado, mas nós faremos tudo exatamente de acordo com a legislação. A legislação permite um adensamento limitado, isso será respeitado. A legislação exige a preservação de todas as espécies vegetais e enfim, toda a legislação ambiental será evidentemente preservada e respeitada, e além do que, aquele bairro é um dos mais bem servidos em termos de área pública, em termos de área verde da cidade. Foi inaugurado ainda nessa gestão o Parque do Povo, que é um dos orgulhos da cidade, que está a apenas 2 quadras do local onde nós pretendemos fazer essa permuta. Mas por falar nisso, e a situação da área verde? Árvores seriam perdidas, né? Não, absolutamente. Todas nós seguiremos estritamente a legislação ambiental, que ou exigirá uma compensação ambiental no próprio local ou a preservação das próprias aves, caso elas sejam tomadas. Então haverá um projeto arquitetônico que se adeque exatamente a toda a legislação. Nada será desrespeitado. Tudo que a Câmara Municipal e a legislação da cidade estabelece como preservação do meio ambiente, posturas construtivas, limitações de adensamento, tudo será respeitado. A única coisa é que não me parece razoável um terreno de altíssimo valor como esse ser mantido e usado por pouquíssimas pessoas, ainda que de maneira importante, quando eu digo pouquíssimas relativamente à área ocupada, quando nós poderíamos, mantendo esses mesmos serviços, ou no local ou nas proximidades, atender outras 32 mil crianças mais carentes que precisam de apoio da prefeitura e que no momento não puderam ainda ser atendidos. Vereador Marcos, o senhor acredita que seria possível conviver esses aparelhos de atendimento à população com um empreendimento de luxo, de apartamento ou de escritório? É o que já existe hoje, né? Porque aquela área, ela em realidade está incrustada numa área de altíssimo poder aquisitivo. Os prédios mais caros da cidade de São Paulo estão exatamente nos quarteirões que circunscrevem esta área. Já há essa convivência, né? O que nós faremos é simplesmente dar um uso mais racional e mais eficiente àquela área. Por exemplo, vamos supor que a UBS, a Unidade de Saúde, e o secretário da Saúde será consultado, aliás, já foi, está fazendo um estudo. Se ele disser, eu quero que essa unidade permaneça neste mesmo local, neste mesmo quarteirão, ele vai permanecer. Nós vamos separar desses 20 mil metros a área necessária para que esse serviço continue sendo prestado. A mesma coisa por creche, a mesma coisa com a EBEI, a mesma coisa com a escola estadual, só que de maneira a liberar outras áreas que eventualmente poderão resultar em atendimento às crianças carentes na nossa periferia. Essa é a nossa grande preocupação. Tá, e esse trabalho seria feito mediante um projeto de lei levado e votado pela Câmara dos Vereadores, pelo Poder Legislativo? Não há outra maneira, Thiago. Nós só podemos vender qualquer próprio público após a Câmara autorizar e mediante licitação. Então, esse projeto ainda será objeto de uma ampla discussão com a comunidade, com os moradores, que eu espero entendam que, às vezes, essas regiões mais privilegiadas devem abrir mão de parte dos seus privilégios em função do atendimento de grande parte da população que necessita, mais do que eles, de algum apoio. Da mesma forma, nós nos comprometemos. Nenhum dos serviços serão descontinuados. Não haverá absolutamente nenhuma solução de continuidade. Tudo será apresentado, só que alguns deles, como é o caso da PAI, até preferem sair de lá, liberando uma área significativa. Então vamos atendê-los, por que não? Bom, de qualquer forma, então, ainda há uma oportunidade dos moradores tentarem levar o ponto de vista deles para a discussão na Assembleia, no Poder Legislativo Municipal. Tiago, não só há oportunidade, como eu farei questão de ouvi-los, de convocá-los, de participar dessa reunião. A Câmara Municipal vai participar desse debate, os secretários envolvidos vão participar desse debate, mas eu tenho certeza que vai prevalecer o interesse coletivo, o interesse comum, sem prejuízo dos interesses que hoje estão sendo atendidos por esses equipamentos lá colocados. Eu reafirmo a intenção do prefeito Gilberto Kassab. Nenhum dos serviços que hoje estão sendo oferecidos naquele quarteirão deixarão de ser oferecidos à coletividade a que ele atende. Só que de maneira mais eficiente, de tal forma podemos atender também aquela população na periferia que tanto precisa do apoio da prefeitura. Ok. Marcos Sintra, por ocasião da entrevista, queria perguntar para o senhor
estava como secretário de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho do município de São Paulo, está retornando para a Câmara dos Vereadores e o vereador que era suplente do senhor, Quito Formiga, disse no noticiário essa semana que o senhor teria voltado para ajudar na eleição da Câmara dos Vereadores, que vai eleger um novo presidente para os próximos 2 anos, para o próximo biênio, que seria um apoio à Polícia Neto, que teria o apoio da Prefeitura, e que depois o senhor retornaria à Secretaria. O senhor vai retornar mesmo à Secretaria, então? Essa é uma decisão do prefeito, evidentemente. Eu me dispus a retomar minha cadeira na Câmara dos Vereadores para apoiar a opção do prefeito na eleição da mesa da Câmara. Agora, o meu retorno vai depender, evidentemente, de uma decisão do prefeito. Se necessário permanecer na Câmara, eu farei, fui eleito para isso. Mas se ele achar que eu poderia servir melhor a cidade na secretaria, poderei também retornar. Mas isso vai depender dele. No momento, sou vereador, já assumi a minha cadeira e estarei lá na semana que vem votando para a eleição da próxima mesa. Então tá certo. Vereador Marcos Sintra, muito obrigado pela atenção conosco aqui da CBN, pelos esclarecimentos a respeito dessa situação do terreno lá no Itaim. Eu que agradeço, Tiago, e quero aproveitar o seu programa e a audiência para dizer que a Prefeitura está absolutamente aberta ao diálogo, à discussão, à explicação efetivamente do que se trata, de qual é o conteúdo básico do projeto. Estou inteiramente à sua disposição, do programa e também da comunidade. Então tá certo. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez ao vereador Marcos Sintra, que até a semana passada secretário de Desenvolvimento Econômico do Trabalho do município de São Paulo e que participou da elaboração desse projeto de troca por um terreno valioso no Itaim pela construção de 200 creches. Isso ainda precisa ser, como ele explicou aqui, levado à discussão pública, à votação na Câmara dos Vereadores e aí depois a uma licitação pública.